Fala pessoal, Rodrigo que está falando, corretor de seguro. Como vai? Tudo bem? Pois bem, hoje eu quero falar com você sobre seguro empresarial. Como é que funciona, para que serve, quanto custa, afinal de contas, um seguro empresarial. E no final desse vídeo eu vou te dar uma dica de como é que o sinistro de um seguro empresarial é calculado. Já pensou nisso? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo isso já. E se você, meu amigo, estiver precisando contratar um tipo de seguro, fazer uma consultoria de seguro, não sabe com quem falar, me chame nas minhas plataformas. Você vai ser muito bem atendido por um profissional qualificado que sabe o que está falando. Trinchar sobre isso, eu quero te dizer que seguro, agora vamos falar de seguro empresarial. Rodrigo, o que é seguro empresarial? Seguro empresarial nada mais é do que seguro para uma empresa, né? Empresa que é aquilo que tem um CNPJ, né? Então, nós fazemos o seguro na nossa casa, que é para uma pessoa física, que tem um CPF, e o seguro empresarial é para uma empresa que tem um CNPJ e que vai fazer alguma determinada atividade. Então, o seguro, ele tem, basicamente, tem três pilares. Ele é incerto, ele é futuro e ele é possível, certo? Eu vou acompanhar aqui na minha colinha, na minha outra tela aqui. Então, ele é incerto, futuro e possível. Se o seguro ele for impossível, não faz sentido você fazer um seguro se o risco for impossível. Concorda? Se ele não for futuro, também, porque não tem como fazer um seguro para o presente, é somente para futuro. E incerto. Afinal de contas, você sabe se vai ter algum tipo de sinistro, alguma coisa. Você faz um seguro de um carro. Você vai bater o carro? Não, você não sabe. Então é incerto. Então, essa que é o parâmetro do seguro. Então, falando de seguro empresarial, então, nós temos dois tipos de apólice de seguro empresarial. A padrão, que a gente chama de seguro incêndio, que é a básica, padronizada, que praticamente todas as seguradoras fazem de mesma forma. E o que não é padrão, obviamente, ela chama-se... Existe o seguro básico, que é o seguro de incêndio, e além disso, aí sim, a gente chama-se que é um seguro específico, que é para cada empresa. Então, cada empresa tem uma necessidade e gera um seguro específico. Então, é o padrão, que a gente chama de incêndio, e mais as cláusulas específicas de seguro, que é justamente para que você tenha o teu seguro personalizado para a sua necessidade. A estrutura da apólice ela é dividida em duas seções. Primeiro, as obrigações, que denomina-se para o segurado e para a seguradora. É na apólice que consta todas as suas coberturas. E também existem as condições gerais do seguro, que lá sim, lá é a bíblia do seguro, que diz o que pode, o que não pode, o que está excluído. Então, lá sim, você tem que estar atento para poder ver se cobre o que você precisa, para não ter nenhum tipo de confusão na hora da contratação de um seguro. Então, nós temos as condições gerais, que são geral, obviamente, é meio óbvio dizer, mas é isso mesmo, são as condições gerais, que é aquilo que é básico, padrão, para todos os contratos de seguro empresarial. E nós temos daí as condições específicas, que basicamente é o quê? É o corretor junto com o segurado, com quem está contratando o seguro, que vai dizer quais coberturas é necessário para a empresa e os valores. Então, ela pode ampliar ou restringir as coberturas do seguro, dependendo do que você quiser modelar na tua apólice de seguro. Por exemplo, meus amigos, seguro de vendaval. Então, lá tem o seguro a cobertura de vendaval. Você sabia que para ser considerado um vendaval, esse vento tem que atingir pelo menos 54 km por hora? Se não atingir 54 km por hora, não é considerado vendaval. Sabia disso? Pois é, para a seguradora isso importa muito. Agora, eu não quero ser muito técnico, vou tentar tentar falar da melhor forma possível para que você entenda. Então aí começamos agora a nossa nomenclatura de seguro. Por exemplo, nós temos no seguro empresarial o VR. Rodrigo, o que é VR? VR é valor em risco, certo? É o valor total da reposição do bem segurado.
prédio mais conteúdo. Rodrigo, mas dá para fazer seguro empresarial só do prédio? Dá, pode ser. Você não engloba o teu maquinário, o conteúdo que está lá dentro. Então, somente prédio. E também dá para fazer o seguro somente do conteúdo. Também dá. Existe essa possibilidade. Tudo isso é definido pelo segurado. Lembrando que o valor em risco, ele não engloba o valor do terreno. Por quê? Rodrigo, se tiver um vendaval e cair o barracão, tiver uma perda total lá, concorda que se teu barracão voar, danificar, der uma perda total, o terreno ele vai permanecer lá? Então você concorda que você vai precisar somente do dinheiro para fazer a reconstrução do seu bem segurado? Faz sentido? Então, é assim que funciona. Então nós temos a VR, que é a valor em risco, e a VRD. Rodrigo, o que é VRD? Valor em risco declarado. Rodrigo, mas o que é isso? Valor em risco declarado nada mais é que é o valor que o segurado passa para o corretor de seguro de quanto vale o bem dele, a reconstrução do bem dele. Por isso que chama-se declarado. O importante aqui, meu amigo, é que tanto o valor de risco declarado e o valor de risco sejam iguais. Lá na frente eu explico o motivo, mas é muito importante que isso aqui esteja correto. 80%, eu digo com mais precisão, mais de 80% de seguro empresarial que eu vejo está errado, é contratado de forma errada. O corretor talvez até passe por cima disso, não saiba. O cliente jamais vai saber, mas o bom corretor que conhece do produto do empresarial sabe que isso aqui tem que ser igual, para não ter cláusula de rateio lá na frente. E também temos aqui o VRA, o valor em risco apurado. Rodrigo, o que é isso? VRA. Então, o VRA é o valor de risco apurado, que nada mais é que o quê? Depois, se acontecer um sinistro na tua empresa, você concorda que você tem um valor de risco declarado que você passou para a seguradora vai depois avaliar quanto vale a tua empresa. Por exemplo, nós temos uma empresa que vale R$1 milhão, certo? Estava o valor de risco declarado. E tivemos um sinistro. Porém, o valor de risco declarado, apurado pela seguradora, é diferente do VRD, do declarado. Então você concorda que você vai ter problema, porque sim, meus amigos, vai um vistoriador lá para fazer a indenização do pagamento, para ver se está tudo, se cada cobertura bate com o sinistro bate. É como um carro, né? Vai lá uma pessoa, vistoria, empresarial é a mesma coisa, porém com números muito maiores. E temos o valor atual, o VA, que é o valor do bem depreciado. Pode ser ela por uso, por tempo de uso, uma conservação e por aí vai. Então esse é o VA. E nós também temos a opção de contratar o VN, que é o valor de novo, que é o quê? É o valor do bem, só que em estado de novo. Então a seguradora, na hora de pagar um sinistro, ela vai te pagar o valor de novo e não o valor com o bem depreciado. Sim, existe uma tabelinha, como se fosse uma tabela FIP para produto. Então a seguradora ela vai calcular a depreciação do teu bem, menos a taxa de franquia, é o valor que você vai receber desse sinistro. Existe uma conta que eu vou passar para vocês aqui. Tá? E como eu te falei lá atrás, Rodrigo, como é que nós vamos fazer o cálculo de um prejuízo? Como é que calcula o custo de um prejuízo num sinistro? Pois bem, a indenização é o LMG, o limite máximo de garantia, dividido pelo VRD, valor de risco declarado, vezes o prejuízo. Então, essa é a conta. Então, nós temos um LG, vou te dar um exemplo agora de sinistro. Nós temos uma empresa que vale aqui 6 milhões e 400 mil, certo? Nós temos um VRA de 6 milhões e 400 mil, um LMG de 3 milhões e 200, ou seja, metade. Então, você concorda que o valor declarado não bate com o valor de risco declarado? Então, são diferentes. Então, logo, fazendo essa conta, o prejuízo fica em 500 mil reais. Como que seria a conta? 3 milhões e 200 mil, dividido por 6 milhões e 400 mil, isso dá meio. Esse meio multiplica pelo prejuízo. Se o prejuízo do cliente for 500 mil, isso declarado, então o cliente vai receber 250 mil, porque cai na cláusula de rateio. Rodrigo, como assim?
Isso aqui serve justamente para quando o corretor não ajusta com o cliente o valor da apólice, o limite máximo de garantia. Ele não. Lembra o VR e o VRA? Por que tem que estar igual? Justamente para não cair na cláusula de rateio. Entendeu? Isso aqui é lógico, uma indenização. Aí estou falando de apólice de indenização de risco total. Rodrigo, o que é isso? É o risco de um todo, certo? Total. E sim, meus amigos, aí nós temos a contratação de risco relativo. Rodrigo, que raio que é isso? Risco relativo é quando você tem uma empresa, por exemplo, que vai levar 8 milhões de reais. Então você tem um endereço, um CEP, tem lá um terreno, tem lá tua fábrica aqui, tem aqui um escritório e aqui nós temos um depósito, certo? Então concorda que o maior risco de uma empresa é o quê? É a fábrica. Sim, sempre vai ser a fábrica. A apólice com risco relativo é quando nós temos um endereço de uma empresa que, por exemplo, o total dela vale 8 milhões e meio, certo? Então nós temos uma fábrica, nós temos um escritório e nós temos aí um depósito, por exemplo, certo? Então, pois bem, eu preciso informar para a seguradora, sim, que essa empresa vale 8 milhões e meio, porém eu quero fazer o seguro somente da fábrica. Como é que funciona? Eu aviso a seguradora do 8 milhões e 500 mil, mas a minha fábrica custa, vou chutar, 4 milhões de reais. Então, eu quero fazer o seguro somente em cima de 4 milhões, não em cima de 8,5. Mas eu preciso dizer para a seguradora que lá sim tem 8 milhões e meio, mas que por risco relativo, que isso não vai passar, se acontecer uma explosão na minha fábrica, não vai passar para o meu depósito, por exemplo. Então não faz sentido eu fazer seguro de tudo. Eu vou fazer seguro somente da fábrica, certo? Então é assim que funciona. Então nós temos o seguro empresarial, com essa sopa de letrinhas que eu acabei de passar para vocês. Nós temos um risco total, risco relativo e risco absoluto. Basicamente é isso aqui que eu tenho para te dizer hoje. E o último case que eu tenho aqui para vocês é que seguro empresarial, você pode contratar ele de diversas formas, de diversas maneiras, com diversas seguradoras. Se está fazendo reflexo, eu vou tirar o óculos. Então, quem que vai definir a melhor contratação de seguro? Vai ser o seu corretor de seguro. Ele sim vai te dizer as melhores opções de seguro. E por favor, contrate um corretor de seguro que entenda do que está vendendo. Tem muito corretor que vende seguro empresarial, mas não sabe o que está fazendo. Então, e isso você só vai descobrir, infelizmente, na hora que você precisar, na hora que tiver que abrir um sinistro. Aí sim, meu amigo, você vai ver o que é passar raiva. Às vezes você cota com um seguro, com um corretor X, que cobra, não sei, R$2.000 a mais do que uma cotação com o teu amigo corretor. Então, você tem que ficar atento a isso. Valorize o bom profissional. O que eu costumo dizer muito para as pessoas que fazem seguro comigo é a seguinte comparação. Veja bem, você tem um carro, certo? Então você tem um carro que custa 100, 150 mil, você faz o seguro, custa ali R$2.000, R$3.000, pode ser, depende, cada caso é um caso. Estou chutando aqui, dando um número aleatório. Então você tem esse carro que te custa 3 mil de seguro e você acha ok. Porém, você tem uma empresa que vale R$1 milhão e lembrando que a empresa é o teu ganha-pão, é aquilo que te faz viver a vida. Então, você não tem seguro daquilo que traz o teu dinheiro, que faz o teu ganha-pão. Então, eu acho que falta um pouco de despertar de necessidade. Acho sim que um seguro, ele complementa o outro. O seguro, eu diria mais que, além de um complementar o outro, se acontecer alguma coisa com a tua empresa, já imaginou? O que você faria se a sua empresa sumisse? Simples assim, como aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Você aí que está me olhando, o que você faria se isso acontecesse? Já imaginou? Você chegar no teu estabelecimento e não ter mais nada para trabalhar e não ter um seguro? Quanto custa um seguro? Muito mais barato que um seguro de um carro, proporcionalmente falando. O seguro empresarial, estrutural, ele é barato. Então, eu não posso precificar, eu não tenho como fazer isso, mas proporcionalmente falando, ele é mais barato do que o seguro alto.